título deve vir em São Januário, no próximo domingo, até porque o Flamengo precisaria fazer os 6 pontos e o Palmeiras não fazer praticamente mais nada para o título mudar de mãos a 2 rodadas do fim. Pode fazer mais um só, né? Exatamente. Quer dizer, nas 2 últimas rodadas o Palmeiras teria que, no máximo, empatar um jogo. Ou perder os 2, ou perder um e empatar o outro. Isso. E o Flamengo ganhar os 2. Com o Flamengo vencendo o Grêmio, primeiro tempo, né? 14 finalizações do Palmeiras, nenhuma do América, e de repente o Borja ainda perde aquele gol. Não foi culpa 100% dele. Não? A bola no momento do chute levanta um pouquinho. Mas o futebol ele assim, tem perdido vários gols, é verdade. A do Paquetá e a talvez do Vitinho também. Talvez o Dudu... não, a do Paquetá não. Ele ajeitou um pouco. A do Paquetá veio bonita para ele, ele errou o chute. Naquele dia, como hoje, o Maracanã não estava nas suas melhores ocasiões. O gramado está muito ruim, mas aquele cruzamento do lado esquerdo veio bem para o Paquetá fazer o gol. Veio redondinho ali. E ele perdeu o gol. Hoje, é que como o Bora está perdendo muito gol, essa entra vai na conta, no departamento de um jogador em má fase ou decepcionando no momento. O Dudu faria o gol hoje. A bola bateria na canela, no joelho, na cabeça dele e entraria. Né? Porque a partida que o Dudu fez hoje é mais ou menos um resumo do campeonato dele. Desde o primeiro minuto, ele explosivo, energético, puxando o Palmeiras para frente. Fez um tremendo de um gol no final, quando o Palmeiras realmente liquidou o América. E 2 coisas, né, em relação ao título. A César, o que é de César, a Dudu, o que é de Dudu, no Allianz Parque. Mas o César fez uma defesa aos 43 minutos, num cabeceio do Jeromel, que poderia ser, fatalmente seria o gol do título do Palmeiras. O Flamengo até fez o 2-0 depois disso, mais tarde até no jogo, com o Diego, jogada do Berril. Mas quem garante que o Flamengo teria forças para vencer o jogo depois de levar um empate? Claro que não tem como fazer nenhum tipo de afirmação, mas poderia ser o gol do título do Palmeiras, combinados os 2 resultados, o empate no Maracanã e a vitória que o Palmeiras já tinha conseguido sacramentar na sua casa. São Januário, por coincidência, o Corinthians em 2015 foi campeão lá. Também depois de dar uma arrastadinha no título. Numa noite de meio de semana. Então, nessa alternância aí de títulos, 15, 16, 17 e 18, entre Corinthians e Palmeiras, talvez haja até essa coincidência também do título ser conquistado em São Januário, mas o Vasco precisa vencer, né? O Vasco precisa vencer o São Paulo amanhã. E se vencer o São Paulo amanhã, pode empatar com o Palmeiras. Aquela conta que a gente conversou, 4 pontos, o Vasco, com o rebaixamento praticamente do Vitória hoje, né? O Vasco também está diante de não é uma situação tranquila, mas ele está envolvido em 2 jogos que podem retirá-lo de qualquer risco. Numa noite de personagens, o César fez o gol que o Paquetá e o Vitinho não conseguiram fazer, é isso? De certa forma, sim, né? Boa noite a todos. Defesa importante de um jogador que tenta garantir a sua permanência no elenco, né? Acho que talvez não como titular, mas muitas mudanças devem acontecer para o ano que vem e acho que esse final de temporada do César acho que pode fazer com que ele continue no elenco e até brigue para permanecer como dono da posição. Achei que o jogo teve questões de arbitragem também. Acho que o gol do Flamengo do Uribe foi um gol irregular. Ele praticamente chuta a cabeça do Cortez. Lance muito parecido com o gol anulado do Bahia contra o Atlético Paranaense Salvador, Sul-Americana, quando o Cleiton chutou quase a cabeça do Nicão e o árbitro, com a utilização do VAR, voltou atrás. Não tínhamos o VAR, a arbitragem não conseguiu, acho que captar, não entendeu, ou não viu no detalhe e acabou validando o gol. Também acho que houve pênalti do Cortez naquela bola que o Uribe cabeceia, ela bate na mão do Cortez e vai na trave. O Cortez, como se fosse um goleiro, ele desvia a bola, que sabe-se lá para onde iria, né? Talvez na direção do gol, e ela vai na trave ainda no primeiro tempo. Mas é um lance muito rápido também, é outro lance que com o vídeo talvez fosse possível o árbitro identificar a irregularidade. Mas achei que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo, mas arame liso como sempre, a dificuldade para fazer gol continua sendo um problema crônico, é algo de difícil solução, embora tenha até melhorado com o Dorival Júnior. No segundo tempo, o Grêmio, depois do gol, assumiu o jogo, passou a ter mais posse de bola, criou situações, tem muita organização em alguns momentos, mas obrigou o goleiro do Flamengo a trabalhar bem. E no final o Diego fez um gol, uma boa finalização, jogou bem o Diego. E numa jogada do Berril, que depois que voltou da lesão, ainda não conseguiu adquirir forma física ideal, por isso ele entra em fragmentos do jogo, sempre na parte final, mas sempre tem entrado bem. E é interessante que é um jogador que no ano passado teve muito mais baixos do que altos, né?
às vezes não muito inteligente para definir certas jogadas, muito forte, rápido para chuchu, mas as escolhas erradas. E ele tem entrado muito bem. Talvez seja um daqueles casos. No ano que vem a gente vai ter uma noção mais clara quanto a isso, que ele ficou parado 9, 10 meses. Se é o caso daqueles jogadores que vêm de fora, que no início não vão muito bem, depois de um tempo consegue se desenvolver melhor. Ele tem sido uma arma importante do Flamengo. E hoje, novamente, ele participou bem do jogo. E um detalhe que eu queria chamar a atenção é que é incrível isso, né? O Flamengo, ninguém cogita a possibilidade de permanência do técnico. E eu acho que o Dorival está fazendo um bom trabalho nas circunstâncias. Ele chegou no meio de um fogo cruzado, depois de uma eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. O Flamengo já tinha sido eliminado da Libertadores pelo Cruzeiro. Foram eliminações feias pela forma como o time se comportou. Sem contar o Carioca lá atrás para o Botafogo, quando caiu o Carpegiani, Rodrigo Caetano, caiu todo mundo. E acho que ele pegou o time numa situação difícil. Teve o problema do goleiro Diego Alves. Um sério problema. Teve a venda do Paquetá no momento totalmente inadequado e, em seguida, o rendimento do rapaz caiu muito. Ele era um jogador super importante. Ele que perde um gol, que seria um gol para mudar os rumos do campeonato, quem sabe, esse que o Arnaldo lembrou contra o próprio Palmeiras. E eu acho que ele vem fazendo um trabalho bom. Teve um tropeço contra o Botafogo. Exato, porque... Esse tropeço mesmo... O detalhe, o Flamengo com o Dorival, ele teve as condições de encostar no Palmeiras. Não teve capacidade. A culpa não foi do técnico. Os gols perdidos contra o São Paulo, especialmente do Vitinho no final, aquilo não é culpa do técnico. E o gol que o Paquetá perdeu, na minha opinião, por displicência, pela forma inadequada, como finalizou, também não é culpa do técnico. Ele conseguiu fazer o time ser mais agressivo. O time teve essa recaída monstro contra o Botafogo, mas reagiu. Já ganhou 3 jogos seguidos, ganhou do Santos, do Sport, ganhou agora do Grêmio. É lógico, hoje o Grêmio assustou o Flamengo. Óbvio, você joga contra o Grêmio, você não vai passar nenhum sufoco, seu goleiro não vai trabalhar. É óbvio que isso vai acontecer. Então, eu acho que o Dorival Júnior faz um bom trabalho. Ele não ficando no Flamengo, acho que vai voltar à pista como um técnico para conseguir se encaixar. Porque ele chegou num momento inadequado para um bom desenvolvimento do trabalho, um elenco complicado, mimado, briga pelo poder, um presidente que paparica jogador, um vice-presidente querendo mudar as coisas e concorrendo à eleição. Então fica aqui o meu elogio ao Dorival Júnior, acho que ele está sendo melhor que a encomenda, pelas circunstâncias, como ele pegou esse bonde andando na reta final. Pegando agora um personagem do Palmeiras, eu vou começar pelo Jean. O Dudu. A gente falava do Dudu, que nos títulos do Palmeiras, o Dudu, 2015, né? O Dudu, na Copa do Brasil. Bola de ouro, aliás, desculpa, bola de prata. Pelo menos nos 3 anos, né? Ele foi bola de prata em 2016, isso. 2017 isso, e a de 18 de prata, acho que podemos dizer que está garantida, brigando seriamente pela bola de ouro, né? Título de Copa do Brasil e um título de Campeonato Brasileiro e o outro, né? 9 dedos nessa taça. E a gente sempre para pensar nos ídolos do Palmeiras, no que cada jogador representa, enfim... Qual o tamanho do Dudu? Com 3 títulos, sempre conquistando bola de prata, um Dudu que pode, de repente, deixar o ano que vem o Palmeiras. Qual o tamanho dele nessa história do Palmeiras? Ou a gente tem que fazer um recorte da história recente e não pode misturar? Eu acho que a gente não precisa, nesse momento, querer colocar o Dudu numa galeria de ídolos históricos e tentar compará-lo a outros ídolos como, sei lá, o Evair, o Ademir da Guia. Evidentemente, ele não chega... próximo desses jogadores, mas é um ídolo sim do Palmeiras, é um jogador importante. Tecnicamente, acho que a discussão ela não existe, né? Se em 2016, quando o Palmeiras foi campeão, a gente discutia muito quem foi o melhor jogador do Palmeiras de 2016. Foi o Dudu, foi o Gabriel Jesus, foi o Moisés, foi o Jailson. Quer dizer, você tinha uma discussão. Acho que esse ano não existe discussão nenhuma. O futebol que o Dudu está jogando, jogo após jogo, com uma regularidade, com uma constância que a gente há muito tempo não via. Então, o Dudu é o grande nome dessa conquista, se ela se confirmar dentro de campo, mas acho que a conquista agora realmente, né, a gente, nesse contexto, é muito difícil imaginar o Palmeiras perdendo um jogo, empatando o outro, e o Flamengo ainda precisaria ganhar os 2. Acho que o Dudu é o grande nome da conquista dentro de campo, mas o fato dele ser o grande nome da conquista dentro de campo também reforça o papel do Luiz Felipe Scolari. Porque até a chegada do Filipão, o Dudu não era esse Dudu. Então, se essa regularidade do Dudu é algo que a gente hoje destaca, é uma regularidade que começou lá por volta da 17ª, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Dudu foi talvez o principal jogador que o Filipão, vamos dizer, ressuscitou, né? Fez jogar o seu máximo.
Isso aconteceu com vários outros atletas nesse time. Eu acho que a gente poderia citar outros jogadores que cresceram demais com a chegada do treinador, mas realmente o que aconteceu com o Dudu foi de um nível, né? A gente lembra, ele era criticado por alguns torcedores, acho que minoria, aquele episódio em Buenos Aires era uma bobagem, aquilo ali era coisa de torcedor organizado com outras intenções, mas tirando aquilo, já tinha muito torcedor criticando o Dudu. Eu me lembro até que no ESPN FC, né, na nossa rede de blogueiros torcedores, nosso glorioso Dolinho, assim conhecido na redação, pedia a saída do Dudu. Pedia a saída do Dudu. Onde está o Dolinho agora? Não, mas se estiver nos vendo, um abraço pro Dolinho. Ele deve estar comemorando o título em algum lugar. E ninguém deve censurá-lo. Jovem ainda. Mas eu estou citando ele para lembrar que não eram só os organizados, tinha muito torcedor que já estava cansado realmente. Ele foi expulso do grupo de palmeirenses do WhatsApp. Foi verdade, fato. Algumas vezes. E ele cresceu demais e é o grande nome dessa conquista se ela se confirmar. No futebol brasileiro, é fácil identificar quais são os jogadores que destoam tecnicamente. Porque quando eles pegam na bola, isso fica muito claro. E no jogo foi um resumo da participação do Dudu e do impacto dele no título a partir do momento mencionado pelo Jean. Hoje ele deu gols para companheiros. O gol que o Borja não fez, o Dudu deu para ele. Gol do William foi o Dudu que deu dentro da pequena área praticamente, ou ali no limite. E fez um gol que, tudo bem, teve um pouco de sorte porque a bola passa entre as pernas do marcador. É um espaço muito pequeno, mas ele bateu muito bem na bola. A bola era exatamente aquilo que ele queria fazer. Ele, tecnicamente, é muito acima dos outros. Com a diferença que ele tem muita velocidade, um jogador explosivo. Tem força, velocidade e técnica. E a única coisa assim é que não dá para saber aonde estava a cabeça dele e o que ele desejava ou não desejava no momento que o Jean citou, que foi quando o Filipão chegou. E pode ter negociação envolvida, pode ter, minha posição não era a que eu gostava, pode ter uma série de coisas. Isso é interessante, André, porque eu acho que é muito mais uma questão comportamental, de postura e de estímulo. Quer dizer, o mérito do Filipão, que a gente sempre disse que em grande parte da carreira dele foi o mérito dele, me parece que no caso específico do Dudu, esse, tá? Acho que ele é muito mais disso. Menos tático e mais comportamental. Então, os grandes técnicos falam sobre as teclas diferentes que têm que ser pressionadas com cada jogador. São pessoas diferentes. Não estão todos no mesmo momento, entre outras circunstâncias. E o Filipão soube tratar o Dudu apertando as teclas corretas. A gente, muito tempo atrás, logo no início desse período do Filipão, a gente comentou aqui de ver o Dudu voltando, acompanhando o lateral num jogo. Não lembro qual jogo era um jogo de meio de semana. Provavelmente era numa quarta-feira. São alguns sinais que mostram que voltou o envolvimento, voltou o jogador que está ali em sintonia com tudo que está acontecendo. E ele, para mim, é o melhor jogador do Palmeiras, o melhor jogador do campeonato com distância. Menção honrosa, muito honrosa para o Everton. Provavelmente haverá outros jogadores que merecem também estar nessa conversa. Agora não lembro de nenhum outro, mas o Dudu se destacou demais. E hoje ele fez uma atuação espetacular. A única coisa negativa, entre aspas, dessa atuação que o Palmeiras fez hoje foi ela não ter levado a conquista definitiva do título para que a festa pudesse ser junto com a torcida. Fora isso, nada. Você quer falar? É o melhor jogador do Brasil? Eu acho já mais que o Everton Cebolinha essa temporada. Sim, eu acho que tem havia essa disputa e acho que a partir do segundo turno, acho que o recorte do Jean foi feliz porque, de fato, o Dudu, pela arrancada do Palmeiras, ele simbolizou a arrancada do Palmeiras. Acho que ele tem algumas vantagens em relação ao Everton, sobretudo, talvez seja um jogador mais completo, mais maduro, já rodou. Ele é um jogador, o André destacou a força, habilidade, técnica, tem uma outra, ele tem uma malandragem. Ele é um jogador que gosta de jogar partidas grandes. É um jogador que intimida o adversário, sabe? Isso tudo faz parte do amadurecimento do jogador. O Everton é um dos jogadores em formação. O Dudu é um jogador pronto. Se Copa América no Brasil, até o torcedor do Palmeiras vai ficar até bravo comigo. Dar ideia para convocar jogador de time é uma coisa um tanto quanto desagradável. Se o Tite quiser convocar um jogador do futebol brasileiro hoje, talvez a grande opção seja o Dudu.
para jogar uma competição agora, não para uma formação mais à frente. Ele tem levado o Everton. Levou o Everton, se machucou, não pôde atender a convocação a última vez. Mas acho o Dudu um jogador pronto. Não fosse o Palmeiras um clube hoje com uma solidez diferente para os padrões atuais do futebol brasileiro, isso faz dá uma grande vantagem ao Palmeiras nas competições de pontos corridos. Por exemplo, o Dudu não estaria jogando no futebol brasileiro. Fosse ele jogador de qualquer outro time, até do Flamengo, que tem negociado seus jogadores, ele já teria saído. O Palmeiras, lembrando, teve o Filipão, sim. Teve um trabalho de convencimento também, mas o Palmeiras, instituição, bateu o pé. Eu não vou vender. Nenhum outro clube no Brasil tem a condição de fazer isso hoje. O Palmeiras teve. E está colhendo o título. Quando o Mauro cita, o Berril entrou, o Flamengo tem alguma condição hoje de acompanhar o Palmeiras. É o único. O Berril entrou. O Palmeiras, quem entrou? O Palmeiras entrou. O Felipe Melo, o Lucas Lima hoje começou, o outro, o Moisés ficou no banco, o Davidson substituiu o Borja. Hoje foi o Vitor Luiz, lateral, não foi o Diogo Barbosa. O Mike foi o lateral direito, não foi o Marcos Rocha. Isso tudo, numa maratona de partidas, faz uma diferença imensa. Os que ficaram pelo caminho, o Internacional, o Grêmio mesmo, que tem um belo time, o São Paulo, não tem a menor comparação com os outros dois. E o Filipão segue mudando, né, Arnaldo? Isso segue é interessante. mudando, Quer dizer, ele, a partir do momento que acabaram os mata-matas, ele continuou mudando. Principalmente a dupla de zaga. Acho que a escolha dos laterais, ele muda de acordo com o jogo, e acho que hoje a escolha foi até pelos dois que vem rendendo mais, né? Tanto o Mike como o Vitor Luiz. Mas assim, hoje ele colocou o Thiago e não o Felipe Melo, porque ele continua mudando. Quer dizer, aquilo que ele fazia com os mata-matas, ele continuou fazendo, evidentemente mantendo o Dudu, porque é o cara que você não pode tirar por tudo que a gente falou. Acho que até isso depois, para 2019, pode ser uma questão se de fato o Dudu acabar saindo, porque há o acordo, porque há uma conversa de fato de que se na verdade, o que tem de combinado com o Dudu não é nem que se chegar à mesma proposta que ele recebeu da China... Se ele quiser ir, ele vai. Não, na verdade, assim, a proposta tem que ser um patamar acima para o Palmeiras. Não para o Dudu, claro. Do Dudu ele estava absolutamente satisfeito. Mas tem que ser um patamar um pouco acima daquilo que tinha chegado para o Palmeiras. A multa rescisória é de 60 milhões de euros. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros. Então o Palmeiras está protegido, ele põe o preço que ele quiser. E aí entra essa negociação. Acho que o Dudu ele amadureceu no Palmeiras quando ele foi contratado em 2014 para 2015, que foi até uma disputa com São Paulo, Corinthians, todo mundo queria. Ele jogava no Grêmio, emprestado, né? E ele teve bons momentos no Grêmio, mas poucos gols. Não era um jogador pronto. E nesses, são quantos anos? 4 temporadas, né? 15, 16, 17, 18. Quarta temporada. É um ciclo de Copa inteiro. Eu acho que ele amadureceu bastante. Em vários aspectos, né? Ele ainda é um cara meio esquentado, mas acho que ele já foi pior nesse sentido, já foi um cara mais temperamental, de perder mais a cabeça. Reclama muito do jogo, é a natureza dele, mas acho que ele hoje arruma menos problema com a arbitragem, ele consegue, acho que, ter um comportamento mais... Ele não dá mais chilique, né, Mauro? Ele reclama muito, mas ele não dá aqueles... que ele fazia muito e acabava rendendo muito. Eu acho que isso vem desde 2015, com o Marcelo, com o Osvaldo, com... Depois do Marcelo, quem veio... Não, depois do Marcelo veio o Cuca. Veio o Cuca. Depois do Cuca, aí veio o Eduardo, e volta o Cuca. Isso. São vários. Ainda teve o Alberto Valentim no meio, vários treinadores. E acho que ele conseguiu realmente assim, evoluir bastante. Agora, a questão do Dudu na seleção é que aí a concorrência é muito pesada. E o Dudu é um jogador aqui no Palmeiras. Por que ele saiu bem com o Cuca e com o Felipão? São técnicos que montam seus times em função de uma defesa muito forte e que exploram muito a individualidade de um jogador rápido, explosivo e decisivo. Até a seleção de 2002 tinha isso. 3 zagueiros, um deles podia virar volante, né? 2 volantes, forte marcação, defesa firme, aí tinha 3 R's. Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. E esses caras, quando recebiam a bola, eles criavam as situações. Não era um time de um jogo, digamos, um conjunto super afinado. Não era isso. É uma maneira como o técnico trabalha. E acho que há semelhanças entre o Cuca e o Felipão. Cuca de 2 anos atrás e o Felipão de agora. E favorece mais o jogo dele. Na seleção, acho que é mais difícil. Por quê? Na seleção, a eles serão dadas atribuições outras, como funções táticas, que não é muito a dele. O time não vai jogar em função dele, porque o time tem lá outros caras na fila, né?
Além do Neymar, tem outros jogadores de frente que estão há mais tempo. Acho que esse talvez seja o grande problema. Não que ele não possa ser convocado, que eu seja contra, por mim, não é um problema. Eu estou tentando entender por que não chama. Sim, acho que a característica dele acaba criando obstáculos pela concorrência por ser um jogador que o time tem que jogar meio que em função dele. E a seleção brasileira não vai jogar assim. Ainda assim, eu acho que esse tipo de jogador tem que ser convocado, como eu achava que o Luan tinha que ir para a Copa do Mundo, mesmo que ele não se encaixasse no sistema do técnico, do Tite, para dar uma opção, o jogador para dar opções para você mudar a forma de jogar. Em algumas situações, esse cara pode ser útil, entrando num jogo, em determinadas circunstâncias, enfim. Mas acho que ele é disparado, o jogador... Acho que já está na história do Palmeiras. Isso aí é uma constatação do óbvio. O cara tem 4 anos, ele ganha uma Copa do Brasil, um brasileiro, vai ganhar mais um domingo agora ou no outro, provavelmente nesse agora. Enfim, acho que isso já coloca o sujeito numa escala importante, porque ele é um cara que aparece em momentos decisivos. E o Arnaldo falou isso, né? Dos jogos grandes. Vale lembrar, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo para os 6 primeiros colocados desse Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso tem muito a ver com o Dudu também. As atuações, ele é o cara que cresce em jogo grande. Hoje, em tese, não era um jogo tão grande, quer dizer, era um jogo importante, peso, né? Era um jogo que poderia... Foi a primeira vez que poderia ser o jogo do título. Então, e ele fez uma atuação muito, muito grande mesmo, uma atuação de altíssimo nível, e acho que foi assim, se a gente pegar esses confrontos no turno e no retorno, né? Aí inclui-se, inclusive, as partidas sob o comando do Roger, ele, em geral, se destacou nessas partidas. Esse jogador desse tamanho, com essa personalidade, esse poder de decisão, é algo que faltou para o Flamengo? Sim, sem dúvida. Já falta algum tempo, né? Alguém que assuma esse papel, né? De ser um protagonista em momentos decisivos, que resolva os grandes jogos, né? Tanto que a gente fala aqui de quantos jogos... Esses foram os mais recentes, os jogos que o Flamengo desperdiçou pontos, porque faltou alguém ali para resolver, para aparecer na hora H e decidir, né? Tanto jogos grandes como jogos pequenos também, e médios. Jogos de todos os tamanhos. Muitas vezes faltou esse cara, o cara que chegasse para resolver. Esse já é um problema antigo do Flamengo, crônico. Acho que não vai ter solução com esse elenco. É preciso uma arejada, mudança, chegada de gente nova, mudança de mentalidade. Por isso que eu elogiei o Dorival no começo, porque acho que o que ele está conseguindo, acho que é muito porque é muito difícil você pegar um grupo de jogadores tão mal acostumado e tentar torná-los competitivos quando eles são, às vezes, burocratas até. Se comportam como tal, se satisfazem com pouco, se comemorou no passado 6º lugar. E as metas, né, financeiras, né? O cara chega lá em tal lugar, ganha um prêmio, em tal lugar, outro prêmio. Passou de uma fase, tem um prêmio. A diferença entre ser campeão e ficar em 6º talvez não é tão grande assim, deveria ser, né? Sim. Até eu comentei aqui na segunda-feira que o Modesto Chapas tem como ideia mudar o sistema de premiação e colocar um pote de ouro no final, se for campeão. E algumas migalhas, umas pedrinhas bem pequenas no caminho. Então, se você passar de fase, tudo, você vai pegar pequenas pepitas de ouro, mas o pote dourado está lá no final, junto com a taça de campeão. Amigo, você vai ganhar a taça ou então não vai encher o bolso. E isso pesa também, né? O Juvenal não dava bicho no vestiário ainda, agora, já no século XXI, né? E os jogadores do São Paulo ficavam com os olhos, não, o tio Patinho, aqueles cifrões, né? Esperando chegar a grana. Isso funciona também. Então, acho que faltou, sim, falta. O Flamengo, acho que é uma questão de caráter do elenco mesmo, sabe? Que é um elenco muito inconstante. E tem uma coisa que eu acho que, em relação à diferença de ter esse tipo de jogador no Flamengo ou qualquer outro time, é assim, são pouquíssimos jogadores no Brasil que estão no auge técnico hoje jogando ainda por aqui. O Flamengo tem jogadores que são técnicos bons, decisivos, ou numa faixa já do Diego, numa fase já de parte final de carreira, ou numa fase muito inicial, que o Paquetá, foi o Vinícius Júnior. O jogador 26 anos, no auge, o Dudu é esse jogador. São poucos os times que têm um jogador já com alguma rodagem, já com um poder de decisão apurado e ainda tem muito gás para queimar. A gente falava do Paquetá, acho muito injusto até cobrar numa primeira temporada completa de titular no Brasileirão uma capacidade de... Nós todos descrevemos a evolução do Dudu de 2015 a 2018. O Paquetá